nós vamos ver agora o plano de benefícios da Previdência Social. Quando eu falo no plano de benefícios da Previdência Social, eu estou pensando na Lei 8.213, e essa lei ela vai dispor sobre o plano de benefícios da Previdência Social. Então, essa é a lei mais importante quando eu penso em um benefício da Previdência. Essa lei ela tem regulamentação que foi dada pelo Decreto 3.048, de 1999. Logicamente, esse decreto, que é o regulamento da Previdência Social, ele sofreu aí alterações. E a reforma da Previdência, a reforma aí, a emenda constitucional 103 de 2019, ela prevê a edição de uma lei ordinária, né, e, em certos casos, de lei complementar para regular os benefícios. Então, existe previsão aí de vinda de lei ordinária ou lei complementar para regular os benefícios. Mas, enquanto essa nova legislação ela não foi editada, a lei 8.213, de 91, ela vai continuar sendo aplicada, logicamente, com observância das alterações constitucionais. E aqui o primeiro ponto que a gente tem que verificar nessa legislação é a cobertura do plano de benefícios. Então, cobertura do plano de benefícios, existe a previsão constitucional sobre isso, mas aqui nós vamos falar da previsão legal, né? Então, as contingências cobertas pelo plano de benefícios são aquelas que são enumeradas pelo artigo 1º da Lei 8.213. Então, a Lei 8.213 prevê contingências, e segundo esse artigo, né, ele vai dizer o seguinte: a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles que dependiam economicamente. Então, esse artigo 1º traz as contingências. Aqui é necessário que a gente observe que, com a emenda constitucional 103 de 2019, a idade ela deixa de ter cobertura previdenciária específica para os trabalhadores urbanos. A idade ela passa a ser um requisito cumulativo com o tempo de contribuição para a aposentadoria do segurado. Então, quando fala-se aqui em idade avançada, na realidade a gente tem que fazer essa observação da alteração da emenda constitucional 103 de 2019. Um outro ponto interessante é a situação de desemprego involuntário. Então, o artigo 1º aí que foi mencionado, ele prevê a situação de desemprego involuntário. Só que essa situação de desemprego involuntário, apesar da previsão aí no artigo 1º, ela não tem cobertura previdenciária dentro do plano de benefícios. Ou seja, o que eu estou te dizendo tem a previsão aí no artigo 1º, mas a Lei 8.213, ela não trata do seguro-desemprego, né, do desemprego involuntário, ela não trata da situação de desemprego involuntário. Essa situação ela é objeto de legislação específica, né, da Lei 7.998, de 1990, que vai regular o programa de seguro-desemprego, o abono salarial, e vai instituir o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, né, dando também outras providências. Então, é um questionamento interessante observar que a Lei 8.213, ela fala sobre o desemprego involuntário, ela fala que a situação de desemprego involuntário é uma contingência protegida pela legislação previdenciária, mas a Lei 8.213, não trata especificamente disso, isso é matéria de lei específica da Lei 7.998, de 1990. Então, vimos aí um pouquinho da cobertura do plano de benefícios, e vamos passar para os beneficiários. Os beneficiários são os segurados e dependentes. Então, nós vamos ver aqui agora os beneficiários. Então, a relação jurídica entre o segurado e a Previdência, ela vai se iniciar com um ingresso no sistema.
e ela vai se manter enquanto a pessoa estiver filiada. Então, uma pessoa vai ingressar no sistema e ela vai ficar filiada nesse sistema. Então, isso lembra, de certa maneira, um seguro de automóvel, por exemplo, que a pessoa ela faz o seguro, então ela ingressou, como se ela tivesse ingressado nesse sistema, e ela vai ficar afiliada aí enquanto o seguro estiver valendo. Então, de certa maneira, isso é parecido. A relação jurídica entre o dependente, aí eu não estou falando do segurado, entre o dependente e a Previdência Social, ela só vai se formalizar quando não houver mais a possibilidade de ter uma relação com o segurado. Ou seja, primeiro a gente olha a existência de uma relação jurídica com o segurado. Se não existir a relação jurídica com o segurado, pode ser que exista uma relação jurídica com o dependente. Então, os beneficiários, né, dizendo aí novamente, os beneficiários são os segurados e os dependentes. Os dependentes são dependentes do segurado. A relação jurídica ela vai se instalar normalmente com o segurado. Somente se não tiver o segurado é que eu vou ver se é possível a instalação da relação jurídica com a Previdência Social com o dependente. Então, não pode haver os dois ao mesmo tempo. Então, ou é segurado ou é dependente. Então, no sistema previdenciário não existe nenhuma hipótese de cobertura concomitante para segurado e dependente. Então, não há a possibilidade de segurado e dependente serem cobertos concomitantemente. Segurados. Né? Os segurados são sempre pessoas físicas. Né? Segurado é pessoa física. Isso é aqueles que contribuem para o regime previdenciário. Não existe um segurado pessoa jurídica, só existe segurado pessoa física. Vão ter direito ao quê? Esses segurados eles têm direito a prestações, essas prestações elas são benefícios, são pagos em pecúnia, ou então serviços. Então, são prestações de natureza previdenciária e esses segurados, então, eles são sujeitos ativos da relação jurídica previdenciária. Se a gente pensar na relação jurídica tributária, na contribuição previdenciária, enquanto aqui a gente fala que o segurado é sujeito ativo da relação jurídica previdenciária, na parte de contribuição, se a gente lembrar, eles são sujeitos passivos da relação jurídica tributária. Então, inverte, porque aqui é a parte de benefício, então ele é um sujeito ativo. A Lei 8.213, ela vai relacionar as pessoas físicas que, obrigatoriamente, devem ser seguradas da Previdência Social. Essas pessoas, elas são os segurados obrigatórios e esses segurados, eles têm um rol que está previsto no artigo 11 da lei. Há outros segurados, porém, a legislação facultou o ingresso no sistema. Então, existem segurados que são obrigatórios, então, obrigatoriamente, eles têm que estar no sistema, e existem segurados que são facultativos, que, por razões diversas, por exemplo, a natureza da atividade ou a qualidade da pessoa, esses segurados são facultativos na forma do artigo 13. Então, você olha lá o artigo 13 para conhecer quais são os segurados facultativos. Dito isso, passamos aqui, então, à aquisição da qualidade de segurado. Então, a aquisição da qualidade de segurado, ela vai se dar pela filiação e inscrição. Filiação, ela é o vínculo que se estabelece entre o segurado e a Previdência, constitui uma relação jurídica, da qual vai decorrer direitos e obrigações para ambas as partes. Só que a filiação, ela nem sempre depende de um ato formal. Então, existe aí a possibilidade da filiação por um ato formal, que é praticado entre a autarquia e o segurado. Então, quando eu penso no contrato de trabalho que foi anotado na CTPS, eu vou ter uma filiação em razão da anotação na CTPS. Nessa hipótese, a gente vai ter
simplesmente a anotação na carteira de trabalho para filiação. Então, o que eu estou dizendo é que nem sempre é necessário um ato formal, né? Que uma simples anotação na carteira de trabalho já vai levar à filiação. Em outras situações, há necessidade de um ato formal perante o INSS, e esse ato formal aí vai ser a inscrição. Então, quando a anotação na carteira de trabalho já tem uma filiação que ela é automática, há segurados, aí depende do tipo de segurado, que é necessário um ato formal, e esse ato formal é a inscrição. Isso acontece, por exemplo, no caso dos segurados contribuintes individuais e facultativos, ou seja, essas pessoas elas têm que ir até o INSS e fazer uma inscrição, enquanto o trabalhador empregado, que tem a carteira de trabalho assinada, ele não precisa ir até o INSS, simplesmente a carteira de trabalho dele é assinada e ele já passa a estar filiado ao RGPS. O artigo 17 do parágrafo 4º da Lei 8.213, ele vai determinar que a inscrição do segurado especial, então a gente já está falando em segurado especial, ela vai ser feita de forma a vincular esse segurado especial ao seu respectivo grupo familiar. Então, aqui, quando a gente fala de segurado especial, existe uma legislação ainda mais específica, né? E para ser feita essa inscrição, ela vai conter, além daquelas informações pessoais, a identificação da propriedade. Então, quando a gente pensa num segurado especial, o mais comum é um rural, e aí, se eu pensar num trabalhador rural, eu vou ter identificação da propriedade, em que a pessoa vai desenvolver essa atividade, vai ter informação se essa pessoa reside nessa propriedade, o município onde reside, e quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pela unidade familiar. Nesse caso, então, de segurado especial, existe a chamada inscrição do segurado especial, que vai implicar na atribuição de um cadastro específico do INSS. Então, existe um negócio que chama SEI, que é o cadastro específico do INSS, que está ligado ao grupo familiar para fins de recolhimento previdenciário. Então, em resumo, a gente tem uma filiação, que é simples, a gente tem a inscrição e existe ainda a inscrição do segurado especial. Depois nós vamos ter aqui os segurados obrigatórios. Os segurados obrigatórios, para a gente conseguir compreender toda essa categoria, antes de estudar cada um dos segurados obrigatórios, nós vamos ver esses segurados obrigatórios aqui de uma maneira geral. O artigo 11 da Lei 8.213, ele vai enumerar os segurados obrigatórios. E esses segurados obrigatórios, eles abrangem todos os que exercem atividade remunerada. Então, eu exerço atividade remunerada, seja ela de natureza urbana ou de natureza rural, com ou sem vínculo empregatício, eu sou um segurado obrigatório. Quais são esses segurados? É um empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e o segurado especial. Então, quando eu falo em segurado obrigatório, eu tenho que pensar nesses segurados. Aliás, a partir da MP 905 de 2019, então, essa MP ela veio em 12/11/2019, também passou a ser segurado obrigatório da Previdência Social o beneficiário do seguro-desemprego. Mas vejam que aí a gente está falando aí de uma MP, né? E essa MP ela colocou como segurado obrigatório aquela pessoa que é beneficiária do seguro-desemprego. Então, é necessário que a gente observe que sempre que a pessoa tem uma atividade remunerada, ela vai estar sujeita à filiação obrigatória no RGPS. Em caso de atividades concomitantes, então é possível que a pessoa exerça atividades concomitantes. A pessoa que exerce atividade concomitante, ela pode, então, ter mais de uma atividade que tenha remuneração,
né, e ela vai estar sujeita à filiação obrigatória em cada uma delas. Então, se a pessoa tem 2, 3, 4 empregos, ela tem filiação obrigatória em cada um deles, e ela vai pagar contribuição em todas essas atividades, né? Lógico, nos termos do plano de custeio, como a gente sabe, até o teto. E essa regra também se aplica ao servidor ou ao militar que vem exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo RGPS. Então, se eu pensar num servidor público, eventualmente ele pode ser professor numa instituição de ensino, e aí, sendo professor, ele vai ter o regime próprio, e ao lado do regime próprio, ele também vai ter, como professor, o regime geral da Previdência Social. Então, ele vai exercer atividades que são concomitantes, e aí, como eu disse, as atividades concomitantes podem ser todas elas dentro do regime geral da Previdência Social, mas eu também posso pensar em atividades que são concomitantes, pensando no regime próprio e no regime geral da Previdência Social. Outro ponto, exercício de atividade por aposentado do RGPS. Então, esse é um ponto aí muito discutido. Se o aposentado exercer ou voltar a exercer atividade abrangida pelo RGPS, ele vai ser, sim, segurado obrigatório em relação a essa atividade, e aí, por isso, ele vai pagar a contribuição previdenciária respectiva, nos termos aí da legislação. Então, a pessoa trabalhou a vida toda, se aposentou, aí ela resolve voltar a trabalhar. Quando ela resolve voltar a trabalhar, ela conforme a legislação, um segurado obrigatório, e aí, em relação a essa atividade como segurado obrigatório, ela vai ter que voltar a contribuir, porque a contribuição, como a gente sabe, ela tem a natureza jurídica de um tributo, né? Então, não tem como fugir disso. Ainda, servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, bem como das suas autarquias e fundações, eles são excluídos do RGPS, desde que eles sejam, né, amparados por um regime próprio de previdência social. Como eu já mencionei, muitas vezes municípios não têm um regime próprio de previdência social. Quando um município não tem um regime próprio de previdência social, o que vai acontecer? Esse servidor do município ele vai estar abrangido pelo regime geral, né, da Previdência Social. Então, um município não tem regime próprio de Previdência Social, então o município vai incluir essas pessoas no INSS, né, no regime geral da Previdência Social. Agora, se o município tem um regime próprio, esse município, esses servidores, eles vão estar excluídos do regime geral da Previdência Social. E, aliás, é importante analisar essa situação, porque isso pode ter um reflexo bastante relevante na competência. Então, se eu for ajuizar uma ação se eu quero um benefício e eu tenho que ajuizar uma ação contra o município, porque o regime da pessoa é um regime próprio que é sustentado pelo município, então a ação vai ser ajuizada na Justiça Estadual. Agora, se eu estiver pensando num município que não tem um regime próprio, que ele utiliza o regime geral da Previdência Social, a ação ela tem que ser ajuizada na Justiça Federal, porque a ação ela é contra o INSS. Então, essa questão aí de saber se é um regime próprio ou se é o regime geral pode ter uma influência muito importante na competência para o ajuizamento de uma eventual ação. E, por fim, a gente tem aí o que seria um regime próprio de previdência social. Então, o que eu vou considerar como sendo um regime próprio de previdência social? Regime próprio vai ser aquele que tenha pelo menos as aposentadorias, né, ou como com a reforma aqui da Previdência, a gente sabe que passou a ter uma aposentadoria só voluntária e pensão por morte. Então, o que seria um regime próprio de previdência social? Aquele que tem aposentadoria e aquele que tem pensão por morte, né, e
isso tem essas previsões aí, estão no artigo 40 da Constituição, e o que fala especificamente do que seria um regime próprio, a previsão consta do artigo 10, parágrafo 3º do Regulamento da Previdência Social.